Olá, hoje nós vamos ler o decreto número 4.297, que estabelece os critérios para o zoneamento ecológico econômico. Eu baixei esse decreto no dia 21 de julho de 2024. Decreto número 4.297, de 10 de julho de 2002. Regulamenta o artigo 9º, inciso 2 da Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o zoneamento ecológico econômico do Brasil, ZEE, e da outras providências. Presidente da República, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 16 e 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, decreta. Inciso 1. O zoneamento ecológico econômico no Brasil, ZEE, como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá aos critérios mínimos estabelecidos neste decreto. Capítulo 1. Dos Objetivos e Princípios. Artigo 2º. O ZE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Artigo 3º. O ZE tem por objetivo geral organizar de forma vinculada as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta e indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. Parágrafo 1. O ZEE na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais. Parágrafo 4º. O processo de elaboração e implementação do ZEE, inciso 1, buscará a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com vistas a compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais em favor das presentes e futuras gerações, em decorrência do reconhecimento de valor intrínseco à biodiversidade e a seus componentes. 2. Contará com ampla participação democrática, compartilhando suas ações e responsabilidades entre os diferentes níveis da administração pública e da sociedade civil e 3. Valorizará o conhecimento científico multidisciplinar. Artigo 5º. O ZEE orientar-se-á pela Política Nacional do Meio Ambiente, estatuída nos artigos 21, inciso 9, 170, inciso 6, 186, inciso 2 e 225 da Constituição, na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, pelos diplomas legais aplicáveis e obedecerá aos princípios da função socioambiental da propriedade, da prevenção, da precaução, do poluidor pagador, do usuário pagador, da participação informada, do acesso equitativo e da integração. Capítulo 2. Da elaboração do ZEE. Artigo 6º. Compete ao Poder Público Federal elaborar e executar os EE nacional e regionais, quando tiver por objeto biomas brasileiros ou territórios abrangidos por planos e projetos prioritários estabelecidos pelo governo federal. Parágrafo 1º. O Poder Público Federal poderá, mediante celebração de termo apropriado, elaborar e executar os EE em articulação e cooperação com os estados,
cumpridos os requisitos previstos neste decreto. Parágrafo 2º. O poder público federal deverá reunir e sistematizar as informações geradas, inclusive pelos estados e municípios, bem como disponibilizá-las publicamente. Parágrafo 3º. O poder público federal deverá reunir e compatibilizar em um único banco de dados as informações geradas em todas as escalas, mesmo as produzidas pelos estados, nos termos do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 6º-A. O ZEE, para fins de reconhecimento pelo Poder Público Federal, deverá gerar produtos e informações nas seguintes escalas. Inciso 1. ZEE nacional na escala de apresentação de 1 para 5 milhões e de referência 1 para 1 milhão. 2. ZEE macro-regional, a escala de referência de 1 para 1 milhão ou maiores. 3. ZE dos estados ou de regiões nas escalas de referência de 1 para 1 milhão a de 1 para 1 milhão para 250 mil. Nas macro-regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, de 1 para 250 mil a 1 para 100 mil, nas macro-regiões Sudeste e Sul e na zona costeira. E 4. ZE local nas escalas de referência de 1 para 100 mil e maiores. Parágrafo 1º. O ZE desempenhará funções diversas, segundo as seguintes escalas. Inciso 1. Nas escalas de 1 para 1 milhão, para indicativos estratégicos de uso do território, definições de áreas para detalhamento do ZE, utilização como referência para definição de prioridades em planejamento territorial e gestão de ecossistemas. 2. Nas escalas de 1 para 250 mil e maiores, para indicativos de gestão e ordenamento territorial estadual ou regional, tais como definição dos percentuais para fins de recomposição ou aumento de reserva legal, nos termos do parágrafo 5º do artigo 16 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. E 3. Nas escalas locais de 1 para 100 mil e maiores, para indicativos operacionais de gestão e ordenamento territorial, tais como planos diretores municipais, planos de gestão ambiental e territorial locais, usos de áreas de prevenção permanente, nos termos dos artigos 4º da Lei nº 4.771, de 1965. Parágrafo 2º. Os órgãos públicos federais, distritais, estaduais e municipais poderão inserir o ZEE nos seus sistemas de planejamento, bem como os produtos disponibilizados pela Comissão Coordenadora do ZEE no território nacional, instituída pelo Decreto de 28 de dezembro de 2001 e pelas comissões estaduais de ZEE. Parágrafo 3º. Para fins do disposto neste decreto, considera-se região ou regional a área que compreende partes de um ou mais estados. Artigo 6º-B. A União, para fins de uniformidade e compatibilização para políticas públicas federais, poderá reconhecer os ZEE estaduais, regionais e locais, desde que tenham cumprido os seguintes requisitos. Inciso 1. Referendados pela Comissão Estadual do ZEE. 2. Aprovados pelas Assembleias Legislativas Estaduais. E 3. Compatibilização com o ZEE estadual nas hipóteses dos ZEE regionais e locais. Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere o caput será realizado pela Comissão Coordenadora do ZEE no território nacional, ouvido o consórcio ZEE Brasil. Parágrafo 6º-C. O Poder Público Federal elaborará, sob a coordenação da Comissão Coordenadora do ZEE do Território Nacional, o ZEE da Amazônia Legal, tendo como referência o Mapa Integrado do ZEE dos Estados, elaborado e atualizado pelo Programa Zoneamento Ecológico Econômico. Parágrafo único.
O processo de elaboração do ZE da Amazônia Legal teve participação de estados e municípios, das comissões estaduais do ZE e de representações da sociedade. Artigo 7º. A elaboração e implementação do ZE observarão os pressupostos técnicos, institucionais e financeiros. Artigo 8º. Dentre os pressupostos técnicos, os executores de ZE deverão apresentar: inciso 1, termo de referência detalhado. 2, equipe de coordenação composta por pessoal técnico habilitado. 3, compatibilidade metodológica com os princípios e critérios aprovados pela Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico e Econômico do Território Nacional, instituída pelo Decreto de 28 de dezembro de 2001. 4, produtos gerados por meio do Sistema de Informações Geográficas, compatíveis com os padrões aprovados pela Comissão Coordenadora do ZE. 5, entrada de dados no Sistema de Informações Geográficas, compatíveis com as normas e padrões do Sistema Cartográfico Nacional. 6, normatização técnica com base nos referenciais da Associação Brasileira de Normas Técnicas e da Comissão Nacional de Cartografia para a produção e publicação de mapas e relatórios técnicos. 7. Compromisso de disponibilizar informações necessárias à execução do ZEE. E 8. Projeto específico de mobilização social e envolvimento de grupos sociais interessados. Artigo 9º. Dentre os pressupostos institucionais, os executores de ZEE deverão apresentar: inciso 1, arranjos institucionais destinados a assegurar a inserção do ZEE em programas de gestão territorial, mediante a criação de comissão de coordenação estadual, com caráter deliberativo e participativo, e de coordenação técnica com equipe multidisciplinar. 2. Base de informações compartilhadas entre os diversos órgãos da administração pública. 3. Proposta de divulgação da base de dados e dos resultados do ZEE. E 4. Compromisso de encaminhamento periódico dos resultados e produtos gerados à Comissão Coordenadora do ZEE. Artigo 10. Os pressupostos financeiros são regidos pela legislação pertinente. Capítulo 3. Do conteúdo do ZEE. Artigo 11. O ZEE dividirá o território em zonas, de acordo com as necessidades de proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável. Parágrafo único. A instituição de zonas orientar-se-á pelos princípios da utilidade e da simplicidade, de modo a facilitar a implementação de seus limites e restrições pelo poder público, bem como sua compreensão pelos cidadãos. 12. A definição de cada zona observará, no mínimo: inciso 1. Diagnóstico dos recursos naturais, da socioeconomia e do marco jurídico institucional. 2. Informações constantes no Sistema de Informações Geográficas. 3. Cenários tendenciais e alternativos. E 4. Diretrizes gerais e específicas nos termos do artigo 14 deste decreto. Artigo 13. O diagnóstico a que se refere o inciso 1 do artigo 12 deverá conter, no mínimo: inciso 1. Unidades dos sistemas ambientais definidas a partir da integração entre os componentes da natureza. 2. Potencialidade natural, definida pelos serviços ambientais dos ecossistemas e pelos recursos naturais disponíveis, incluindo, entre outros, a aptidão agrícola, o potencial madeireiro e o potencial de produtos florestais não madeireiros, que inclui o potencial para exploração de produtos derivados da biodiversidade. 3. Fragilidade natural potencial, definida por indicadores de perda da biodiversidade, vulnerabilidade natural à perda de solo, quantidade e qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
4. Indicação de corredores ecológicos. 5. Tendências de ocupação e articulação regional, definidas em função das tendências de uso da terra, dos fluxos econômicos e populacionais, da localização das infraestruturas e circulação da informação. 6. Condições de vida da população, definidas pelos indicadores de condições de vida, da situação da saúde, educação, mercado de trabalho e saneamento básico. 7. Incompatibilidades legais, definidas pela situação das áreas legalmente protegidas e o tipo de ocupação que elas vêm sofrendo. E 8. Áreas institucionais, definidas pelo mapeamento das terras indígenas, unidades de conservação e áreas de fronteira. Artigo 13A. Na elaboração do diagnóstico a que se refere o inciso 1 do artigo 12, deverão ser obedecidos os requisitos deste decreto, bem como as diretrizes metodológicas para o zoneamento ecológico-econômico do Brasil, aprovadas pela Comissão Coordenadora do ZEE no território nacional. Artigo 13b. Na elaboração do ZEE mencionado no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 6º-A, os critérios para a divisão territorial e seus conteúdos serão definidos com o objetivo de assegurar as finalidades, integração e compatibilização dos diferentes níveis administrativos e escalas do zoneamento e do planejamento territorial, observados os objetivos e princípios gerais deste decreto. Parágrafo único. Compete à Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico e Econômico do Território Nacional, CCZE, aprovar diretrizes metodológicas com o objetivo de padronizar a divisão territorial do ZEE referido no caput. Artigo 14. As diretrizes gerais e específicas deverão conter, no mínimo, inciso 1, atividades adequadas a cada zona, de acordo com sua fragilidade ecológica, capacidade de suporte ambiental e potencialidades. 2. Necessidade de proteção ambiental e conservação das águas do solo, do subsolo, da fauna e flora e demais recursos naturais renováveis e não renováveis. 3. Definição de áreas para unidades de conservação, de proteção integral e de uso sustentável. 4. Critérios para orientar as atividades madeireira e não madeireira, agrícola, pecuária, pesqueira e de piscicultura, de urbanização, de industrialização, de mineração e de outras opções de uso dos recursos ambientais. 5. Medidas destinadas a promover, de forma ordenada e integrada, o desenvolvimento ecológico e economicamente sustentável do setor rural, com o objetivo de melhorar a convivência entre a população e os recursos ambientais, inclusive com a previsão de diretrizes para a implantação de infraestrutura de fomento às atividades econômicas. 6. Medidas de controle e de ajustamento de planos de zoneamento de atividades econômicas e sociais resultantes da iniciativa dos municípios, visando a compatibilizar, no interesse da proteção ambiental, usos conflitantes em espaços municipais contíguos e a integrar iniciativas regionais amplas e não restritas às cidades. E 7. Planos, programas e projetos dos governos federal, estadual e municipal, bem como suas respectivas fontes de recursos com vistas a viabilizar as atividades apontadas como adequadas a cada zona. Capítulo 4. Do uso, armazenamento, custódia e publicidade dos dados e informações. Artigo 15. Os produtos resultantes do ZEE deverão ser armazenados em formato eletrônico, constituindo banco de dados geográficos. Parágrafo único.
A utilização dos produtos do ZE obedecerá aos critérios de uso da propriedade intelectual dos dados e das informações, devendo ser disponibilizados para o público geral, ressalvados os de interesse estratégico para o país e os indispensáveis à segurança e integridade do território nacional. Artigo 16. As instituições integrantes do Consórcio ZEE Brasil, criado pelo Decreto de 28 de dezembro de 2001, constituirão rede integrada de dados e informações, de forma a armazenar, atualizar e garantir a utilização compartilhada dos produtos gerados pelo ZEE nas diferentes instâncias governamentais. Artigo 17. O poder público divulgará junto à sociedade, em linguagem e formato acessíveis, o conteúdo do ZEE e de sua implementação, inclusive na forma de ilustrações e textos explicativos, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 15, enfim. Capítulo 5. Das disposições finais e transitórias. Artigo 18. O ZEE, na forma do artigo 6º caput deste decreto, deverá ser analisado e aprovado pela Comissão Coordenadora do ZEE, em conformidade com o Decreto de 28 de dezembro de 2001. Parágrafo único. Após análise dos documentos técnicos do ZEE, a Comissão Coordenadora do ZEE poderá solicitar informações complementares, inclusive na forma de estudos, quando julgar imprescindíveis. Artigo 19. A alteração dos produtos do ZEE, bem como mudanças nos limites das zonas e indicação de novas diretrizes gerais e específicas, poderão ser realizadas após decorridos prazo mínimo de 10 anos de conclusão do ZEE ou de sua última modificação, prazo este não exigível na hipótese de ampliação do rigor da proteção ambiental da zona a ser alterada, ou de atualizações decorrentes de aprimoramento técnico-científico. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo previsto no caput desse artigo, as alterações somente poderão ocorrer após consulta pública e aprovação pela Comissão Estadual do ZEE e pela Comissão Coordenadora do ZEE, mediante processo legislativo de iniciativa do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Para fins deste artigo, somente será considerado concluído o ZEE que dispuser de zonas devidamente definidas e caracterizadas e contiver diretrizes gerais e específicas, aprovadas na forma do parágrafo 1º. Parágrafo 3º. A alteração do ZE não poderá reduzir o percentual da reserva legal definida em legislação específica, nem as áreas protegidas com unidades de conservação ou não. Artigo 20. Para o planejamento e implementação de políticas públicas, bem como para o licenciamento ou a concessão de crédito oficial ou benefícios tributários ou para assistência técnica de qualquer natureza, as instituições públicas ou privadas observarão os critérios, padrões e obrigações estabelecidos no ZEE, quando existir, sem prejuízo dos previstos na legislação ambiental. Artigo 21. O ZEE estaduais que cobrirem todo o território do Estado, concluídos anteriormente à vigência deste decreto, serão adequados à legislação ambiental federal mediante instrumento próprio firmado entre a União e cada um dos Estados interessados. Parágrafo 1º. Será considerado concluído o ZE elaborado antes da vigência deste decreto na escala de 1 para 250.000, desde que disponha de mapa de gestão e de diretrizes gerais dispostos no respectivo regulamento. Parágrafo 2º. Os ZEE em fase de elaboração serão submetidos à Comissão Coordenadora do ZEE para análise e, se for o caso, adequação às normas deste decreto. Artigo 21-A. Para definir a recomposição da reserva legal de que trata o parágrafo 5º do artigo 16 da Lei nº 4.771, de 1965, a oitiva dos Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento será realizada por intermédio da Comissão Coordenadora do ZEE do Território Regional.
Artigo 22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 10 de julho de 2002, Fernando Henrique Cardoso. E assim concluímos a leitura de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e indicar esse canal para outras pessoas que estão fazendo concurso público ou que por algum motivo precisam estudar a legislação brasileira. Até o próximo vídeo.